Paz, gente. Boa noite, boa noite. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Estarmos aqui, pedir ao Cláudio. Cláudio, agradece a Deus aí, pede a bênção dele. Amém, amém. Nós estamos, a partir de hoje, voltando ao início do currículo. A gente acho que completou um ciclo aí de 4 anos. A gente vai voltar ao início de tudo. O livro que a gente vai abordar é o mesmo. É o livro do Júlio Schwantz, Colunas do Caráter. Esse livro, para mim, é uma segunda Bíblia. Eu ganhei esse livro quando era adolescente. Meu pai me deu. Tem as novas versões dele, mas eu acho que não tem tantas ilustrações e as palavras foram simplificadas. Eu gosto dessa linguagem, eu acho isso aqui, me encanta isso aqui. Farmácia com PH, eu acho interessantíssimo. É um outro português. E eu aprendo, acaba enriquecendo o vocabulário. Né? Parece que eu estou estudando espanhol, outro idioma até, de tantas palavras desconhecidas. Mas o que é legal do texto não é exatamente as palavras difíceis. Né? Porque qualquer coisa, qualquer bobagem pode ser dita com muita eloquência. Né? Qualquer tolice pode ser dita com palavras muito difíceis e não diz nada. Né? O nome disso chama verborragia. Né? Falar muito e não dizer nada, não comunicar nada. Pessoas verborrágicas. Mas comunicar com profundeza, com acuidade, clareza, fineza de raciocínio, é o que eu vejo nesse livro. Detalhes assim, bacanas, me encantam. Às vezes eu leio o livro, uma história que eu já li, ou seja, desde a minha adolescência, e às vezes eu choro até. Só que tem que captar a ideia, tem que entender. Hoje nós vamos à primeira lição do livro. Eu pedi para imprimir algumas cópias, foram impressas? Tá. O resto tem aí. Foi colocado no grupo também em PDF, né? Então tá bom. Todo mundo vai acompanhar o texto. Vai falar da verdadeira grandeza. Numa época, né, em que as aparências importam tanto, né? A gente vive o império das aparências. Acho que é um fato ligado às redes sociais, né? Que mostra ele só os clipes dos gols, né? Não mostra quando o cara erra a bola, não mostra a vaia da torcida, só mostra os gols. Aí ele monta um clipe com 10 gols e é o que posta nas redes sociais e o cara parece um craque, quando na verdade não é. A vida não é aquilo, né? Essa vida maquiada, essa vida tão lustrada pelas fotos, pelos filmes, né, das câmeras. A vida é uma vida cheia de percalços, dificuldades, de luta. Mas todos nós, de alguma maneira, buscamos. Ou isso parece algo muito interessante, a grandeza, a fama, a riqueza. Ninguém quer a pequenez, a pequeneza, a insignificância. Ninguém busca isso. Ninguém busca a pobreza. A gente quer ser rico, a gente quer ser grande. Nós somos criados para isso. Por isso que a imensidão nos encanta. Né? Uma grande montanha, você fica encantado diante de uma grande montanha. O mar, o céu, um grande templo. Né? Por quê? Porque os templos são altos. Tendem a ser altos, deveriam ser. Né? Aqui é um prédio comercial adaptado para uma igreja. Mas se a gente fosse construir um templo, a gente procuraria fazer algo como querendo tocar no céu. Né? Porque a imensidão nos eleva. Né? A imensidão tem algo de espiritual. A gente busca isso. Eu estava orando esses dias, nessa semana de oração, e pensando que nós fomos criados e a gente tem muito de Deus na gente. Né? Porque fomos criados à imagem dele.
Mas o fato de ter sido criado à imagem de Deus, isso nos dá qualidades divinas, né? Não nega o fato de que fomos criados. É um paradoxo, mas é isso. Fomos criados como Deus, mas fomos criados, ou seja, não somos deuses de verdade, não somos como Ele, mesmo porque Deus não poderia criar um ser como Ele. Existem algumas coisas que Deus não poderia fazer. Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, né? Deus não pode ser mau, Deus não pode ser infiel. E Deus não pode criar um ser como Ele. Por quê? Porque Ele é único. Ele é um ser incriado. Ele é eterno. Então veja, Ele nos deu um espírito eterno. Ou pelo menos um espírito que tem vida eterna. Mas não eterno no sentido dele, né? Nós temos dentro de nós uma sede de eternidade. A eternidade foi plantada dentro de nós. Mas ainda assim somos limitados, finitos. Porque fomos criados, a gente teve uma origem. Deus não teve origem. Né? Ele é eterno, mas está dentro de nós. Agora perceba, essa sede ou essa semelhança com Deus muitas vezes nos faz querer agir como Deus. Quando a gente perde a noção de nossa limitação e a gente quer agir como se Deus fosse. Só que Deus tem atributos que a teologia chama de atributos incomunicáveis. Atributos que Deus não compartilhou conosco. Deus não compartilhou a própria eternidade conosco nesse sentido. Ele é o Pai dela, né? Ele pode dar vida eterna. Porque Ele é o Pai da eternidade. Assim como eu sou o pai da Letícia, eu posso dar a mão da Letícia, né? Porque eu sou o pai dela. Ele é Pai da eternidade, Ele pode dar a eternidade. Deus não nos deu onipotência, Deus não nos deu onisciência e Deus não nos deu onipresença. A gente não pode fazer tudo, a gente não pode estar em mais de um lugar e a gente não pode saber tudo. Mas percebam que há uma sede em nós de querer saber tudo. Há uma sede em nós de querer estar em mais de um lugar. O que é o trauma? O que é a ansiedade? É o desejo de mudar o passado? É a vontade de tocar o futuro? Podemos? Não, não podemos. A gente era, é e talvez a gente seja. Deus não. Deus é ontem, é hoje e é amanhã. Ele é. A única coisa que nós temos é o presente. Então, a gente sabe muito pouco, mas a gente deduz, quer saber, quer compreender, quer entender. E por não entender, a gente se angustia, a gente sofre. A gente quer fazer várias coisas, a gente quer fazer tudo. E quando a gente não consegue fazer, né, a gente sofre. O Joe estava falando comigo Isso não seria o que você falou? Se conformar, né? Quando Deus permite você passar por uma situação, a gente aceitar a vontade de Deus e se conformar com ela. Não. A gente tem que aceitar. É diferente de se conformar. Eu me conformo quando eu digo eu não sei, tá bom. Eu não posso. Tá legal. Então se eu não posso, não. Isso é conformismo. Mas é diferente de aceitar. Aceitar é assim. Paulo diz assim, olha, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado. Ou seja, eu olho para a minha realidade e reconheço que eu não sou perfeito ainda. Eu reconheço que falta muita coisa para fazer. Aí ele diz, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo para o alvo. Ou seja, eu continuo tentando. Eu continuo me esforçando. Eu não sou frustrado pelo fato de não ter o que eu gostaria de ter. Eu não sou frustrado pelo fato de não ser o que eu gostaria de ser. Eu simplesmente aceito isso, mas o fato de eu aceitar não diz que eu me conformo. É diferente. Agora,
O desejo de ser Deus é outra coisa, é o desejo do perfeccionismo ou do controle. Eu quero controlar o futuro, eu quero controlar o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem, eu quero saber tudo sobre tudo, falo sobre o que eu não compreendo, o que eu não entendo. Veja, ninguém sabe tudo, ninguém pode tudo, você não pode fazer duas coisas, você tem um processo mental só. Por isso que Paulo diz, uma coisa eu faço, ele não faz 10 coisas. Ninguém pode ter 10 alvos, ninguém pode sentar o bumbum em 2 celas ao mesmo tempo, porque você não pode ter 2 destinos, 2 direções. Então a gente é muito limitado, embora a gente queira, né? Aí a gente sofre. O cara sofre quando ele quer ter 2 deuses. O cara sofre quando ele quer ter 2 amores. Então você não pode amar o mundo e amar Deus. Você não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus. A gente não pode. Se a gente quiser fazer tudo como Deus, que pode tudo, se a gente quiser estar no futuro, resolver coisas do futuro, querer ser como Deus, a gente vai sofrer. Então eu aceito. Eu aceito que eu sou humano, eu aceito que eu tenho sede de eternidade, sede de controle, sede de perfeccionismo, mas eu não posso sofrer de um perfeccionismo desadaptativo. Perfeccionismo desadaptativo é aquele perfeccionismo. Se eu não conseguir, também não quero fazer mais nada. Sabe a criança que tenta, quando percebe que não consegue montar o castelinho, ela, não quero mais. Então tem gente assim. Quando ele percebe que ele não é o melhor, então ele não quer fazer mais. Quando ele percebe que ele não é bom, caramba, eu estou pregando, mas não prego ainda como o pastor Silas. Então não quero pregar mais. Entendeu? Não, cara. Não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo, eu vou tentar. Lide com isso, que você é humano e que você é o limitado. Essa lição de hoje vai falar sobre a verdadeira grandeza. O que é ser grande realmente para o ser humano? Qual a visão de grandeza na ótica de Deus, segundo a palavra? E a gente vai ver que é muito diferente da grandeza que os homens buscam pela aprovação dos outros, pelo cargo que ocupa, pela posição que ocupa. Quem leu a lição aqui? Ah, tá. É importante quando a gente vier para a aula vocês lerem. Então, eu sei que eu passei a tarde hoje, né? Mas a gente vai ver. Lucas, você levantou a mão? Renata está bem? Trabalhando? Sobre essa questão que o senhor falou, obrigado, boa noite. Sobre essa questão que o senhor falou, eu acho que entra muito pelas doenças psicológicas que o ser humano está desenvolvendo cada vez com maior frequência hoje, né? É sobre essa questão de querer estar em 2 lugares ao mesmo tempo, querer estar em 2 épocas do tempo, não podendo, que gera ansiedade ou gera depressão, sobre relembrar do passado, ou querer trazer o futuro, ou querer ter todo esse controle na mão, até mesmo que você falou, de lidar tudo para si, que gera burnout. Então, assim, se a gente for parar a pensar por esse viés que o senhor trouxe, muitas das doenças hoje que a gente vê psicológicas e emocionais são com essa questão de tentar ser Deus. Esse sofrimento é disso mesmo, de querer ser onipotente, onipresente, onisciente. Nós não temos, esses atributos não foram nos comunicados. Vamos ver o que é a verdadeira grandeza, como a gente pode ser grande realmente. Ele está falando aqui do risco que o Marquês de Lisboa, né, que comandava uma fragata da Marinha Brasileira, provavelmente ali no Canal da Mancha, ali, ao ver um navio em fogo, em chamas, né, ele se aproxima com os paióis cheios de pólvora, um risco de não apenas não conseguir salvar ninguém, mas matar e destruir o seu navio. E ele se aproxima, o marinheiro mergulha, arrisca a sua vida, eles salvam uma grande parte de pessoas, depois recebem uma recompensa por isso. Né? E eles, não, olha, os caras que a gente salvou perderam tudo. Vamos dar essas 100 libras esterlinas para eles. E a galera emocionada, né? Imagino pelo discurso, né? Cedemos. Vocês já ouviram falar de Almirante Tamandaré, né? Eu acho isso aqui bacana, né? Os nossos heróis, né, cara? A gente não lê isso. A nossa história, né?
Almirante Tamandaré, que a gente tem um instituto, uma rua, uma praça, né? Tem uma cidade também. Legal, né? O cara, verdadeira nobreza. Primeira, qual seria a qualidade que a gente destacaria aqui? Coragem. Denodo é coragem. Altruísmo. Altruísmo é pensar no outro. Contrário disso aí, Antônio. Pensar no outro. Né? Tem um louvor agora que foi lançado semana passada, né? Com altruísmo e com poder, você vale, né? Não tem? Foi agora, semana passada, worship, né? Com altruísmo e com poder, ser valente. Altruísmo é pensar no outro, coragem, aqui, bondade, né? Generosidade, nobreza, de colocar em risco a sua vida para salvar alguém. Quanto foi aquela fragata? Imagina quanto custa um navio de guerra. Mas salvar alguém, salvar um ser humano, vale a pena. O ser humano é mais importante que regras, que coisas. Isso aqui eu acho que seria uma lição que a gente pode tirar disso aqui, né? Vai apresentar a verdadeira grandeza a alguém que reconhece o valor do outro. A despeito dos riscos, a respeito de alguma perda pessoal. Toda ajuda verdadeira é aquela ajuda que você se sacrifica em algum nível. Se não há sacrifício em nenhum nível, não é uma verdadeira ajuda. É simplesmente você está distribuindo um excesso, você está distribuindo algo que te sobra. A verdadeira expressão de grandeza, de amor, ela é sempre acompanhada de alguma dose de sacrifício, né?